Saiba disso, que você, de repente, não está vendo essa força. Olá, pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje, pessoal, eu estarei compartilhando com vocês duas mensagens que eu li na Bíblia, no Novo Testamento. E a primeira mensagem, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 16. E essa mensagem, ela está dizendo que a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desse tempo então, desde esse tempo é anunciado o reino de Deus, a notícia das boas novas. E aqui está dizendo que as pessoas terão que se esforçar para entrar nesse reino celestial. E a segunda mensagem, ela é também no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, aonde está falando, Jesus está falando sobre um homem que vivia somente em função desta vida, deste mundo. E aqui Jesus faz, não seria uma analogia não, aqui é uma realidade, é uma história, é um fato, que ele, como sendo Deus, no Espírito, ele pôde presenciar esse fato que aconteceu com este homem que viveu a vida dele somente em função desse mundo. Mas esse versículo vai ficar para daqui um pouco. Vamos analisar primeiro o que está falando sobre Lucas 16, que diz que a lei que Moisés estabeleceu para o povo, uma lei que foi dada por Deus, ela durou somente até a época de João Batista. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. O único que conseguiu cumprir tudo o que foi determinado por Deus através dos ensinamentos de Moisés. Para quem não conhece, a história sabe que Moisés, ele foi enviado por Deus para libertar o povo que vivia na escravidão no Egito. E desde então foi estabelecido uma lei para que o povo viesse a cumpri-la, se quisesse assim ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E isso aconteceu. E aqui Jesus, ele disse que essa lei, ela durou somente até a época de João Batista.
João Batista, ele foi o enviado de Deus também, na época de Jesus, para anunciar a chegada dele. E ele anunciou. E ele trouxe ali uma visão completamente nova para a época, em relação a conseguir fazer com que as pessoas viessem conhecer a salvação. E ele anunciou o Salvador, o Messias, o esperado. Hoje é aquele que reina sobre tudo e sobre todos, que é o nosso Jesus. Então, essa palavra está dizendo que, através do reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, através do arrependimento, a pessoa ela consegue chegar a entrar no reino de Deus. Mas, como podemos analisar aqui, como está dizendo nesse versículo, desde então, dessa época, é anunciado o reino de Deus para as pessoas. E as pessoas que quiserem receber a vida eterna e a salvação, para poder entrar nesse reino, teria que se esforçar. É o que Jesus está falando aqui. Desde então, é anunciado, desta época, após João Batista, é anunciado o reino de Deus. Como, por exemplo, hoje, agora, nesse exato momento, através desse vídeo, você está recebendo o reino de Deus na sua vida também. O evangelho ele é pregado. E a mensagem da salvação, ela é anunciada. E irá ser anunciada para todas as pessoas, para todas as nações. Aí então haverá o retorno de Jesus, o qual ele virá buscar o povo separado, regenerado, que se esforçou para poder entrar nesse reino que ele está dizendo aqui. O reino celestial. E o caminho aqui, ele mesmo falou, é com esforço. As pessoas teriam que se esforçar para entrar. Haveria a necessidade da renúncia, da regeneração, a transformação em uma nova criatura. A necessidade de morrer o velho homem, a velha pessoa, e nascer a nova pessoa, seja quem for. Quando o evangelho chega até a tua vida e você recebe a salvação, confiando, tendo fé no sacrifício que Jesus fez na cruz, em morrer por você, em te trazer o perdão dos pecados e te trazer a salvação, a necessidade da mudança. É necessário a regeneração para que isso venha a ter um efeito verdadeiro na sua vida. E o mundo no qual nós estamos vivendo hoje
está sendo governado pelas forças espirituais do mal que atuam fortemente no sistema, na política, nas religiões, na mídia, enfim. Existe um plano arquitetado do inferno contra a sua vida, para fazer com que o processo da regeneração não chegue até você. Fazendo assim, muitos ouvirem falar do Evangelho, até mesmo crer na palavra, crer que Jesus existiu e existe, mas sem força, completamente vazia do Espírito de Deus, com a sua natureza humana fortalecida pelo sistema, fazendo com que as pessoas não consigam chegarem ao processo da regeneração e se transformarem em novas criaturas. Isso é necessário. Quando nós vemos o Evangelho chegando na vida das pessoas, as pessoas estão tendo a oportunidade de receber a salvação. Mas isso não quer dizer que a pessoa ela já é uma pessoa salva. Não. Isso não é uma verdade. A verdade é que sem o processo da regeneração, sem o processo do surgimento de uma nova criatura em você, não existe também a salvação. É tudo uma ilusão, um engano. E assim caminha, em maioria, a humanidade e até mesmo as pessoas que se consideram cristãs. Pessoas que estão sendo alimentadas pelo sistema, pelas religiões, pelos falsos ensinamentos, por um evangelho falso. Como o apóstolo Paulo, ele anunciou: mesmo que venha ser um anjo vindo até vós com outro evangelho, fora esse, diferente desse que está sendo anunciado para você, isso tudo seja amaldiçoado. Esta pessoa também está sob a maldição. E isso é o quê? O espírito do engano, do erro. E tem conduzido as pessoas a andarem desordenadamente no caminho da perdição, tendo a certeza que Deus está com elas, uma falsa certeza, uma falsa esperança, mas na verdade estão andando e vivendo pelos próprios sentimentos. E é isso que acontece hoje no mundo. Por isso nós vemos o erro operando dentro das religiões, dentro do sistema, dentro das igrejas e até mesmo no meio cristão. Um evangelho fácil. E aqui, como foi lido nesse Lucas 16:16, está falando
que desde a época de João Batista começou a ser anunciado o reino de Deus, a salvação, a vida eterna. Desde essa época. E quando João Batista começou a anunciar isso, ele já começou anunciando o arrependimento. O arrependimento, o processo da regeneração já estava sendo implantado ali. E depois, Jesus confirmou isso. Jesus confirmou isso. Aonde ele mesmo, em suas próprias palavras, ele disse que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que naquele grande dia, muitos, olha só o que ele falou, muitos chegarão diante dele, se justificando e dizendo: mas Senhor, sobre o teu nome eu fazia muitas coisas e acontecia. Ele cita alguns exemplos de pessoas que até expulsaram demônios que fizeram milagres, que fizeram maravilhas. E o que ele diz sobre esse assunto, confere aí na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abre e confere aí agora. E é exatamente isso que ele diz sobre esse assunto. O que ele dirá para essas pessoas? Nunca vos conheci. O Evangelho nunca irá parar de ser anunciado. Seguindo Lucas 16, está falando assim, que até que tudo se cumpra, nada será tirado. Por isso que lá no futuro, quando Jesus está anunciando aqui o que ele dirá para as pessoas, nunca vos conheci, é exatamente isso, pessoas que não tiveram o processo da regeneração. E isso é sério, porque em maioria o mundo hoje está cheio de igrejas, está cheio de denominações evangélicas, cheias de pastores, de líderes. Chegou no seu nível máximo. A apostasia está sendo introduzida fortemente nas igrejas evangélicas e o povo está, em maioria, andando desordenadamente. E é isso que eles vão ouvir. Nunca vos conheci, vós que pratica ainda o erro, que não nasceu de novo, que não se regenerou, que não se transformou numa nova criatura. E é isso que ele estava falando. Era sobre isso que ele estava falando aqui. Das pessoas que não tiveram o processo da transformação. Não conheceram a regeneração. Não foram transformadas em nova criatura. Isso é sério, pessoal. Esse canal tem o propósito de anunciar a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, o puro evangelho, sem nenhum interesse financeiro, com o propósito de anunciar a verdade. Este é o objetivo desse canal. E você está tendo a oportunidade de receber essa mensagem gratuitamente, de uma forma simples, de uma forma verdadeira, com a verdade da palavra da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente, como eu venho anunciado. E agora vamos aqui para o outro versículo. Deixa eu arrumar o telefone aqui. Outro versículo agora é Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. E essa mensagem, preste muita atenção e você irá entender o que irá acontecer com você se não existir
em sua vida a renúncia e o processo da regeneração. Preste atenção. E essa mensagem, Lucas 16:16, está dizendo assim. Lucas 16:19 está dizendo assim. Havia um homem rico que todos os dias ele dava grandes festas em sua casa, banquetes, para receber as pessoas e assim usufruir, regozijar de tudo que ele havia conquistado, regozijar de tudo que ele recebeu em sua vida, de repente até pelo seu trabalho. E diz também que havia um mendigo que estava ali na porta deste homem e se alimentava das migalhas que caíam. E aconteceu que os dois morreram. Um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. E ali no tormento, ele sabia que já tinha entrado em condenação pela forma que ele viveu, por não ter tido o processo da regeneração, perdeu a sua salvação. E isso que está acontecendo no mundo hoje com as pessoas. Nesse momento, muitas pessoas estão morrendo e perdendo a salvação também. E isso, pessoal, é sério. Satanás, o diabo e seus demônios não estão para brincadeiras. Ele veio com um propósito de enganar as pessoas e conduzi-las para o inferno. E isso está acontecendo exatamente agora. Quando uma pessoa morre sem o processo da regeneração, ela estará indo direto para o inferno e ficará aguardando o dia do juízo do grande trono branco, aonde a sentença ela já saberá que é de condenação por toda a eternidade. Então o diabo não está para brincadeira. Você que está recebendo o Evangelho, ou você que recebeu o Evangelho e não buscou o processo da regeneração, saiba, um grande risco você está correndo, colocando em jogo a sua eternidade. E por isso Jesus manifestou-se ao mundo para trazer a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. E todos aqueles que se chegarem até a Ele, conhecendo a verdade, terão a oportunidade de se regenerar. Por isso ele disse que a porta é estreita, que o caminho que conduz à perdição é largo. E muitos têm entrado por esse caminho. Por isso ele disse que naquele grande dia muitos chegarão até a ele e falarão. Se justificarão por terem feito os grandes milagres. Mas são pessoas que nunca chegaram ao processo da regeneração. E você pode ser um que está incluído nessa multidão. E essa mensagem chega até você agora, através desse vídeo, para fazer você despertar desse sono demoníaco que foi colocado
em você. Esse sono espiritual que está te conduzindo a andar no erro, seguindo um falso evangelho, uma falsa religião, um falso Deus que está conduzindo a humanidade e o mundo ao engano. Tome cuidado, porque o diabo e seus demônios, ele anda ao derredor, bradando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, a devorar, matar o físico e destruir o espiritual, a vida eterna, com a segunda morte. E é isso, como diz aqui nessa mensagem. Essa mensagem em 1 Pedro 5:8, uma mensagem de alerta. Preste atenção, porque os demônios estão nesse momento ao seu derredor, esperando uma oportunidade para te matar. Veja essa mensagem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está dizendo assim: fiquem atentos, fiquem em alerta, porque o seu adversário, o diabo e seus demônios, eles andam ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Essa é a mensagem de hoje. E aqui, pessoal, o discípulo, o apóstolo de Jesus, Pedro, o qual o próprio Jesus colocou sobre as mãos dele, iniciar o início desta guerra contra a igreja, do diabo contra a igreja. Pedro, ele foi o apóstolo o qual Jesus entregou para ele as chaves da igreja, delegando a ele toda a autoridade necessária para vencer o diabo e seus demônios. E disse para ele que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E hoje, no mundo no qual nós vivemos, a mesma mensagem, ela está sobre a vida de todas as pessoas. E essa palavra de hoje, ela está dizendo que existe uma força espiritual do mal, o qual o chefe é o diabo e os seus subordinados são os demônios. E eles estão ao nosso derredor, rugindo como um leão para devorar. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muitas pessoas.
não só de ficar rugindo, mas atacar a sua presa e devorar. Por isso que nós vemos no mundo um monte de desgraça, as desgraças acontecendo em todo instante, todo minuto, todo segundo, todo dia, toda hora, todo o ano, em todas as gerações. Esses demônios estão soltos no mundo. E aqui, Deus está mostrando, através da vida de Pedro, trazendo essa revelação mediante a palavra, para que venhamos todos estarmos em alerta, máximo, alerta máxima, porque o diabo e os seus demônios estão exatamente nesse momento ao seu derredor, esperando somente uma oportunidade para te devorar. Como nós vemos acontecendo no mundo hoje, essas tragédias, essas desgraças que vêm repentinamente. Aonde esse propósito que o diabo tem de devorar as pessoas tem se realizado. E muitos são aquelas pessoas que nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, te trazendo um alerta, muitos estão caminhando para a destruição física e espiritual. O papel desses demônios, o qual a Bíblia está dizendo aqui, Pedro orientando, para que venhamos estar todos em alerta, porque esses demônios estão ao nosso derredor, com o propósito de devorar, matar as pessoas e destruí-las, conduzindo-as para o inferno. Este é o propósito das forças espirituais do mal que atuam nesse mundo, na vida de todas as pessoas que não têm um compromisso com o evangelho da salvação, que não tem um compromisso com a palavra da verdade, o qual essa palavra do Novo Testamento da Bíblia, ela vai ao encontro de todas as pessoas, todos têm o direito de receber. É por isso que o Novo Testamento, Deus está dizendo assim, que todas as pessoas que receberem Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador, serão filhas de Deus, serão protegidas por Ele, serão de particularidade celestial. Deus estará controlando, conduzindo a vida dessa pessoa, protegendo, dando livramento. De repente você está assistindo esse vídeo agora e está sendo a sua última oportunidade de se apegar verdadeiramente no Deus Criador, recebendo a salvação, a proteção, tendo um compromisso com a palavra da verdade. E essa palavra, ela se cumpre, ela está se cumprindo agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo, as forças espirituais do mal
está indo ao encontro dessas pessoas que não têm um compromisso com o Evangelho, que rejeitam o plano da salvação, que querem viver as suas vidas segundo as suas vontades, os seus pensamentos. Ter uma vida desregrada mediante os ensinamentos de Cristo. E a consequência é essa. Como nós vimos esses dias mesmo, nos noticiários, acontecendo tragédias, desgraças em diversos lugares do mundo. A Terra está completamente fora de sintonia da vontade de Deus. E por falta dessa sincronia com a palavra da verdade, com o evangelho da justiça, falta de sintonia das pessoas com um compromisso com Jesus, com a sua palavra, faz com que as portas do inferno prevaleçam na vida de muitas pessoas. Milhões e milhares de pessoas sendo conduzidas ao inferno. Nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de pessoas no mundo estão morrendo e perdendo a salvação. Pelo fato de não quererem receber Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e poder ter a oportunidade de clamar o nome do Senhor e ser salvo. E os demônios sabem disso. Eles sabem porque a palavra, ela é verdadeira. A palavra, ela é viva. Ela vai de encontro à vida de todas as pessoas. E ele sabe que uma vez, uma pessoa quando recebe o evangelho da salvação e passa a ter um compromisso com a palavra de Deus, que é o Novo Testamento da Bíblia principalmente, ele sabe que as portas do inferno não irá prevalecer contra a vida desta pessoa. Por isso que ele leva as pessoas ao engano e aos erros, para fazer com que as pessoas venham ter uma vida ausente de Deus, ausente do plano da salvação, enganando dia após dia a humanidade. E nós temos visto isso acontecer no mundo. E as pessoas, em maioria, estão dormindo o sono profundo. Estão preocupadas em viverem as suas vidas fora da presença de Deus. Por isso andam de um lado para o outro, preocupadas somente com seus interesses pessoais, em querer viverem o pouco de tempo nesse mundo, alimentando as suas vontades, os seus desejos, a sua natureza humana, a sua natureza carnal. E assim caminha a humanidade, colocando a sua vida eterna no lixo, priorizando esse mundo como o principal para as suas vidas e viverem de acordo com o que os seus corações desejam. Uma vida fora da presença de Deus. E é isso que tem acontecido. Mas esse vídeo chega até você nesse momento como um alerta, como está dizendo aqui nessa mensagem.
Estejam todos em alerta, porque o diabo está ao derredor, bradando como um leão, procurando a quem possa devorar. E todas as pessoas que não têm um compromisso com o evangelho da verdade, com a palavra da salvação, e não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, e querem viver ausentes do plano eterno que Deus preparou, todas essas pessoas estão caminhando para o inferno. Como nós vemos no livro da Bíblia, em Lucas, se me recorda a memória agora, é Lucas 16, conta a história de um homem que queria viver a sua vida, satisfazendo somente os desejos do seu coração. Viver segundo o curso do mundo, o qual ele estava vivendo na época. E morreu. E Jesus foi bem claro nessa palavra. Ele disse que esse homem, no inferno, em tormentos, no inferno sendo atormentado, ele viu que tinha perdido a salvação. Leia esse capítulo. Leia esse capítulo que está aparecendo agora, aí na sua tela. E como podemos ver nesse capítulo, já era tarde demais. Ele tentou de todas as formas para poder chegar a sair do lugar onde ele estava. Mas era impossível sair. E assim acontece no nosso tempo também. Quando uma pessoa, ela sai desse mundo, ela morre e perde a sua salvação, irá existir esse abismo que separa ela de Deus. E ela estará num lugar de densas trevas, ouvindo o clamor das outras pessoas que também estará nesse mesmo lugar que ela. E nada poderá ser feito mais, porque ela entrou no caminho da morte eterna. Então, pessoal, esteja em alerta. Você que está vivendo uma vida desregrada fora do caminho da salvação, saiba, um perigo está na sua frente. E essa mensagem vem como um alerta, para que você não venha também entrar no caminho que conduz à perdição eterna, à morte eterna. E o tempo agora, nesse momento, é o tempo de rever toda a sua vida, rever todos os seus conceitos, num ângulo geral, clamar a Deus pela misericórdia e o perdão, clamar o nome de Jesus, como diz a palavra. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E isso inclui você também. E o tempo é agora.
Aproveita essa oportunidade que você está tendo. A palavra, ela diz que existe um perdão liberado para todos aqueles que se aproximarem do Evangelho de Cristo e receberem a salvação. E o caminho é esse. O caminho do Evangelho, o caminho da salvação é esse. Não existe outro. Clamar o nome do Senhor Jesus para receber a salvação. E todos que clamarem o nome dele será salvo. Ele é o único caminho, a verdade absoluta e a vida eterna. Saiba disso, que você, de repente, não está vendo essa força espiritual do mal interagindo com a sua vida. Mas saiba de uma coisa: se você é uma pessoa que está vivendo a sua vida sem ter um compromisso com o Evangelho da graça, com o plano da salvação, com Jesus, você está correndo um grande perigo. Por isso essa mensagem ela vem como um alerta. Deus está alertando todas as pessoas que assistirem esse vídeo através dessa mensagem. Estejam em alerta, porque o diabo está ao seu derredor, bradando, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para te devorar. E isso é sério. Desgraças, tragédias estão acontecendo em todo instante. E milhões e milhares de pessoas que passaram por esse mundo e não tiveram um compromisso com o Evangelho, não receberam a salvação, estão nesse tempo também indo para o inferno. Isso é uma realidade. Mas para isso se manifestou a graça, a salvação, o plano de Deus para a humanidade, para resgatar todos aqueles que se aproximarem da verdade, do caminho da salvação, resgatar todos esses. E conduzi-los ao reino celestial, recebendo assim a proteção do alto, a proteção de Deus. E ao redor dessas pessoas que têm um compromisso com o Evangelho, somente dessas pessoas existe a proteção, o livramento. E isso inclui você também. A palavra, ela diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. A oportunidade chega até você nesse momento, aonde você estiver. Larga tudo que você está fazendo agora. Procure um lugar aonde você irá clamar por ajuda, por socorro, buscar o arrependimento de toda a sua vida errada, encontrar o perdão de todos os seus erros. Ele é fiel e justo para te salvar, para te limpar.
de todo pecado, de todo engano e te preparar o caminho da eternidade, do reino celestial que está preparado para todas as pessoas que chegarem ao arrependimento. Encontrarão o processo da regeneração, onde o Espírito de Deus estará te dando uma direção, guiando a sua vida, mostrando o caminho certo que deve ser trilhado a partir de agora. E aquele que prometeu, ele é fiel, e ele virá cumprir a promessa na sua vida também. Então, chegou a hora, e a hora é agora. Parar com tudo aquilo que vem te levar, que tem te levado a errar, e encontrar uma nova oportunidade de salvação, tendo um compromisso com o Evangelho da verdade. E essa é a mensagem de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.